Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 15 de dezembro de 2014, uma segunda-feira, 29 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 4 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Vamos ver aqui. No capítulo 6, Vida Espírita. Item 7, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. Sim, a Isabel está digitando aqui. A Isabel está digitando o depoimento dela. Então, eu ia dizer agora. Questão 295. A Juliana está perguntando se ele fez exercício corretamente, se era essa a proposta. Era isso mesmo, Saber qual é a influência do espiritismo na nossa vida, né? Como é que as pessoas estão se sentindo, se está ajudando, se está melhorando, se está realmente tendo uma boa influência, né? Quem autorizar, eu vou publicar. Publicar, depois... É interessante, as pessoas podem até começar a colocar também. Isso. Depoimento das pessoas, né? Talvez não pode trazer na sexta? Pode. Pode trazer. Pode trazer. Eu comecei, mas depois você digitou em Word, e manda por e-mail que é mais fácil para mim publicar. Tá? Legal. Vamos lá, questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta. Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Todo mundo entendeu a pergunta e a resposta? Com alguma dúvida? Não mesmo? Denise? Tá. É legal, né? Lá, se o cara não gostar de você, você vai ficar sabendo... Aqui dá para enganar. Aqui dá para enganar, né? Você pode ser hipócrita, lá não. 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Quer dizer, tudo o que for verdadeiro sentimento. O que não for verdadeiro sentimento, o que for de ordem material, cessa com a morte do corpo físico. Pura e simplesmente. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Por isso que essas amizades, essas afeições, elas sobrevivem
né? E se arrastam por muitas existências, às vezes. Chega um momento que mesmo dois espíritos que se amam, independente de terem tido relações como marido e mulher, né? Pessoas que têm afeição uma pela outra, né? Chega um momento que um tem um interesse e o outro tem outro. Mas eles continuam se amando do mesmo jeito, independentemente do caminho que tomem. Essa atenção de pai e filho passa a ser a mesma coisa? Não? Mesma coisa, exatamente, a mesma coisa, exatamente. Exatamente. Quando essa afeição é sincera, né? Porque tem pai e mãe que muitas vezes maltratam os filhos e tal, né? São espíritos que reencarnam numa situação de provação, né? Então, não tem pais e mães que não encarnam em famílias onde realmente são amados, né? Mas quando existe o amor verdadeiro, tanto do filho pelos pais, quanto dos pais pelos filhos, isso atravessa as encarnações, as vidas, e vai lá para frente, vai lá para adiante, né? Isso é legal porque um acaba ajudando o outro na sua evolução. Ainda que um esteja muito adiantado, ele acaba ajudando, auxiliando o outro que está atrasado na sua evolução, né? Os espíritos se vai, claro, tudo faz parte de um conjunto harmonioso, né? Não existe desarmonia. Desarmonia é quem cria o homem, né? Não existe desarmonia na vida espírita, né? A Isabel escreveu aqui. Eu só quero pedir para ela, antes de ler, Isabel, se você permite, se você escreveu só para mim ler, ou se você permite que eu leia para todos. Então, eu quero a sua autorização aí. Se você me der a autorização, eu vou ler, como eu li o dos outros companheiros, tá bem? O Rafael pergunta, baseado no que você leu sobre os depoimentos, o que você concluiu? Eu só posso concluir uma coisa, você, como todos os outros companheiros, está no caminho correto. Nós todos estamos fazendo uma coisa neste mundo, né? Evoluindo. E nós somos privilegiados porque temos a ferramenta ideal para fazer isso, não é? É a mesma coisa que o sujeito que está cortando grama com a mão e o outro que está cortando grama com um cortador de grama. Quem vai fazer melhor o serviço? Mais rapidamente, com mais qualidade. É claro que aquele que tem a ferramenta ideal. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Bem grosseiro, mas tem tudo a ver com aquilo que o Espiritismo nos oferta, nos oferece. E a mudança, o mais interessante no Espiritismo é que essa mudança não é forçada, nem pelo próprio Espiritismo. Não existe nenhuma imposição, em nenhum sentido. As pessoas assumem esse conhecimento, entendem esse conhecimento por uma única razão. O conhecimento lhes atinge na inteligência. Atinge a inteligência da pessoa, a pessoa fala, pô, é isso que eu estou procurando. É isso que eu queria. Eu queria a resposta. Eu queria saber por quê. Eu sofro? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu quero saber por que eu sofro. Eu quero saber por que a vida é assim. Eu quero saber por que esses altos e baixos. Eu quero saber por que a vida me guardou para mim, reservou para mim as coisas que eu passo. Por quê? Não é? E é exatamente isso que faz a grande diferença. A Isabel autorizou a leitura e ela diz o seguinte: antes de ter os conhecimentos do Espiritismo, eu não media as consequências e nem sabia que tudo era tão relativo com meus próprios atos. Hoje me envergonho das atitudes mal tomadas e sei que a boa conduta depende unicamente de mim. Não há quem culpar pelos atos e más decisões que tomamos. Exatamente isso mesmo, né? Esta consciência que o Espiritismo traz, né? É esta consciência que o Espiritismo traz. Não adianta você querer enganar os outros, não adianta você querer prejudicar os outros. Tudo que você fizer que seja prejudicial a terceiros, a primeira coisa que você está usando é de injustiça. Porque a base da justiça é exatamente essa. A justiça consiste em nós respeitarmos o direito do próximo. Isso é justiça, né? Por isso que Deus é rigorosamente justo.
porque ele respeita o nosso direito, né? E nos dá a oportunidade. É isso que nós precisamos fazer, aprender a fazer, né? Ninguém está dizendo que o Espiritismo vai fazer com que nós não erremos. É claro que nós vamos errar. E não vamos errar pouco, vamos errar muito. Mas nós vamos errar tentando acertar. Já é diferente de errar sem saber o que está fazendo. Essa é a grande diferença, né? Vamos errar tentando acertar. Pô, a responsabilidade é maior, mas quando você erra tentando acertar, tem uma justificativa, e o Criador leva em consideração as intenções. Não se esqueça disso. A intenção é levada em consideração. Errou? Legal, você errou. Mas você estava tentando acertar. Você não estava sendo inconsequente, imprudente, você não estava tentando prejudicar o teu irmão, você não estava tentando corromper, enganar, roubar, enfim. Esses sentimentos menores, essas ações de pessoas imprudentes e inconsequentes já ficaram de lado na nossa vida. Já não existe mais espaço para isso. Maledicência, não imagino um espírita que seja maledicente, não imagino. Que seja espírita, que conheça o conteúdo da codificação. Porque uma pessoa maledicente, ela sabe que a primeira coisa que ela está fazendo, ela está sendo injusta com o seu próximo. Se você não pode falar bem, não fale mal. Fique quieto, fique calado. Isso não significa dizer que nós não devemos observar o erro. Devemos sim, porque nós aprendemos com o erro dos outros. Mas não justifica também a gente ficar divulgando aos quatro cantos o erro alheio. Nós não vamos ganhar nada com isso, não. Pelo contrário, não vamos ganhar divulgando o erro. Nós vamos ganhar observando o erro. É nosso dever observar, sim. É nosso dever. Né? Como é dever, por exemplo, nós observarmos as religiões, sabemos aonde eles estão certos, aonde eles estão errados, para a gente poder tirar dividendos disso. Né? Mas cada um que acredite da maneira que quiser, cada um que frequente onde quiser, cada um faça aquilo que quiser. Isso também não impede que nós tenhamos uma visão crítica das coisas. Precisamos ter sim, é nossa obrigação. Né? Por que muitos católicos têm uma visão crítica do Espiritismo? Né? Porque ele aprende na igreja dele que o Espiritismo é coisa do demônio e age segundo a sua crença, age segundo a sua verdade. Não é criticável isso, não é... Ele está certo naquilo que ele faz, porque ele está agindo de conformidade com a sua consciência. Ele não sabe. O padre disse que é, então ele aceita. Como é que é? Se criticar alguma coisa, tem que se aprofundar, saber o que é. É, mas é o tal negócio. Olha, o católico, assim como todos os religiosos, não nasceram para saber, nasceram para crer. Não nasceram para crer, Orlando. É diferente crer e saber. Isso é uma diferença muito grande. Quando você crê, aquilo que o padre fala é lei, porque o sujeito crê. Ele não precisa saber. Quem sabe é o padre. Eu não preciso saber de nada. É diferente do espírita que vai procurar saber. Então, ele tem uma visão crítica das coisas baseada no conhecimento. E o conhecimento, por si, destrói a crença. Eu li uma frase essa semana que foi muito interessante. Me chamou muita atenção. É a abertura de um filme. E o sujeito abre o filme, embora aquela frase, para mim, está ali completamente desconectada, porque a gente visualiza a frase sempre do ponto de vista do espiritismo, né? Sempre do ponto de vista da evolução, do espírito, da imortalidade do espírito, né? Então, para mim, está completamente, destoando completamente, porque o tema do filme era a violência, né? Quer dizer, essa frase, para mim, estava completamente destoada. Mas ele é de Mark Twain, que é um escritor inglês, se não me falha a memória, essa frase. Ele escreve o seguinte lá: as duas coisas mais importantes na vida do homem: o momento do seu nascimento, quando ele nasce, e quando ele sabe por que nasceu. Se a gente pensar com a profundidade necessária, realmente as duas coisas mais importantes. Porque muita gente nasce e não sabe por que nasce.
Não é verdade? É Mark Twain? Mark Twain, se eu não me engano, a frase. Um corpo experimentativo? Ele é um, se eu não me engano, é um escritor inglês. Eu ia fazer hoje uma pesquisa para saber, para procurar essa frase. E eu acabei não tendo tempo hoje. Eu fiz uma série de coisas, acabei não tendo tempo, né? Mas é muito interessante, porque para o espírita, né, saber por que nós nascemos é a resposta que nós temos do espiritismo. Essa é a resposta que o espiritismo nos dá. Olha que interessante a frase dele é profunda, porque realmente o ápice da vida do homem encarnado é quando ele nasce. Agora, o outro momento fundamental da vida é quando ele descobre por que ele nasceu. Que a maioria não sabe por que está vivendo. Qual é a razão? É mais importante do que nascer. Qual é a verdadeira razão da vida? Qual é o objetivo da vida? E não fica sabendo. A pessoa vive uma vida inteira e não sabe qual é a verdadeira razão da vida. Né? E isso o Espiritismo nos dá gratuitamente, nos oferece gratuitamente. Né? Quando nós sabemos disso, a nossa vida muda, tem uma guinada de 360 graus, né? No sentido oposto, né? E muda completamente. Vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso estudo. A 297. Não, 298, né? 298. Pergunta: as almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Entenderam a pergunta, né? Essa pergunta aqui é a tal das almas gêmeas, né? Metades eternas, né? Isso é coisa de romancista. Né? Meu amigo espírita disse que a pessoa que acerta para ele não está ainda nascida. Não nasceu ainda, né? Ele falou que não nasceu ainda. Ele vai ficar procurando. Eu deduzi com essa frase dele que é muito chato viver com a mulher dele. Ele vai ficar procurando isso por muito tempo. Ora, a resposta dos Espíritos: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Os Espíritos são individualidades. Ninguém foi criado para ninguém. E todos nós fomos criados para servir a todos. Essa que é a grande realidade. Nós não fomos criados para ninguém, individualmente, mas fomos criados para servir a todas as pessoas. E vai chegar um momento na nossa evolução que nós vamos estar nos dedicando única e exclusivamente a isso, a servir o próximo. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. A perfeição que adquirem, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Como o ser humano é muito orgulhoso, muito cioso de si mesmo, muito vaidoso, jamais pode haver concórdia, né, entre dois seres humanos na nossa atual fase evolutiva. Não há mesmo, não há razão, não há como conciliar os interesses de duas pessoas que têm pensamentos diferentes, gostos diferentes, tendências diferentes, crenças muitas vezes diferentes. Olha, eu considero a minha união com a Yara um privilégio, porque nós somos espíritas e frequentamos a mesma casa e temos o mesmo pensamento. O que isso ajuda no relacionamento é algo extraordinário. Muda a vida de um casal. Ajuda muito, muito mesmo. Né? Isso é um privilégio, ter esta condição. E a gente sabe que muitos companheiros frequentam a casa espírita, mas não tem o companheiro dele ou a companheira dele
não é simpático ao espiritismo muitas vezes. Critica, dá o contra, faz chacota, faz brincadeira, proíbe muitas vezes, né, a frequência no centro espírita. A pessoa tem que ir no centro espírita muitas vezes enganando o outro, tem que contar mentira, tem que fazer alguma coisa para poder frequentar o centro espírita. Já imagina uma relação de duas pessoas assim? Mas como o senhor disse que a evolução, né? Aqui, que a evolução é individual, a pessoa, pelo menos, está fazendo a evolução dela, a outra pessoa vai barrar ela, se ela não puder ir. Na realidade... Você esconde uma pessoa, mas você vai continuar aprendendo, né? Essa outra não quer, vai só tratar da sua vida, da sua evolução. Não dá para você obrigar. Se ele não quiser servir, eu devo obrigar ele. Então, mas tem gente que, além de não querer ir ao centro espírita, por exemplo, proíbe o outro. Não, mas essa proibição está errada. Por isso que às vezes as pessoas escondem. Eu sei que está errado. Eu sei que está errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte: imagine a relação de duas pessoas que vivem dessa maneira. Por isso que eu não critico se esconde. Hã? Eu não vou criticar se a pessoa esconder quem. Eu também não critico. Mas o fato é que o que ele fala aqui, olha, o que ele fala aqui a respeito desta união fraternal entre dois espíritos, diz assim: da discórdia nascem todos os males humanos. E da concórdia resulta a felicidade completa. Quer dizer, um casal, ele só vai conseguir ser feliz se há união, se há concórdia. Por isso que o pressuposto para uma união feliz é a confiança. Quando um não confia no outro, não vai haver nunca, em momento algum da vida de um casal, felicidade. Não deveria estar preso um ao outro. De jeito nenhum. Um relacionamento desse só tende a uma coisa: fatalmente, a dar errado. Fatalmente, é fatal. Olha, uma amizade. Você só pode ter amizade, porque a amizade pressupõe o quê? Confiança. Por isso que a gente tem muito poucos amigos. Né? Muito poucos amigos. Amizade pressupõe confiança. Qual é a base de um casamento se não a amizade? Porque, olha, a beleza passa, a juventude passa, a beleza passa, o sexo passa, e o que vai restar da união? A amizade, companheirismo. Quer dizer, se não houver isso, não há nada. Passa tudo, a beleza vai passar certamente, a juventude vai passar com a mais absoluta certeza, o sexo ele vai perdendo o seu potencial ao longo da relação, porque é natural isso, né? Isso é natural. Tá? E vai restar, no final da união dos dois, vai restar a única coisa que pode restar numa união equilibrada, que é a amizade. Se não há confiança, não há amizade. Né? Então, não existe alma gêmea, embora romances espíritas afirmem que há alma gêmea. Viu? E espíritas também. Hã? E espíritas também. Espíritas velhos já de casa afirmam isso. É isso aí. O romance escrito pelo Chico afirma que existem almas gêmeas. Viu? Muito bem. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. Não existe espírito incompleto. O espírito é um espírito, é uma individualidade. Não tem dois iguais no universo. Dá para imaginar uma coisa, né? Hã? Seria meio espírito. Seria meio espírito, que teria que ter um outro para completar. Isso é absurdo. Né? Aliás, ninguém consegue ser feliz dependendo da felicidade do outro. Não existe tanto na felicidade quanto no sofrimento dependência. A pessoa sofre porque sofre. Se ela estiver junto com 200 pessoas, ela sofre. Se estiver sozinha, ela sofre. Felicidade é a mesma coisa.
Não depende de local, não depende de quantidade de pessoa, não depende de circunstância. Ela está feliz, independentemente de qualquer coisa. Lembra que eu contei da Marília para vocês? Sem os dois braços, sem as duas pernas, e ela contagiava todo mundo com a alegria dela. E o pior de tudo, todo mundo falava que aquele era o estado natural dela, era 24 horas daquele jeito. Não era... Ela não estava fazendo o papel né, tipo de feliz na frente das pessoas que estavam visitando. Não, ela era daquele jeito. Ela perdeu o filho. Não é hipocrisia, não. Ela perdeu o filho, ela perdeu o marido e perdeu a família, porque por causa do filho que ela teve um choque anafilático, ficou toda retorcida na cama, acabou dando trombose nas duas pernas, cortou, acabou dando não sei o que nos braços dela, que eu não lembro o que era, cortou os dois braços, e ela ficou só o tronco, na cama, 24 horas na cama. Não vinha mais, o marido já não vinha mais há muito tempo, o filho ela já não via há muito tempo, e a família largou, abandonou. Simplesmente abandonou a Maria lá. Quer dizer, não há necessidade nenhuma, né, da pessoa, primeiro, entender o Criador. Não tem necessidade de duas pessoas, né, para ele entender o Criador. Segundo, não há necessidade de ele confiar na vida de uma outra pessoa para que ele confie na vida. E não há necessidade de ninguém no universo para que ele seja feliz. Quem é feliz ao lado de um infeliz, é feliz ao lado de outra pessoa feliz. É claro que os felizes se atraem, os infelizes se atraem da mesma maneira, né? Porque é assim que funcionam as coisas mesmo. As pessoas, os espíritos se atraem por conta daquilo que eles são, por conta daquilo que eles pensam, né? Mas não há necessidade de uma terceira pessoa para que o espírito seja dessa ou daquela maneira. Eu tenho aquele tom que teve, a menina estava entregando, acho que seria a ficha, para lembrar alguém, ela não tinha as duas pernas, estava com perna mecânica, as duas andando, e não tinha também os dois tocos do braço, né? Era colocada aquela mão, e ela movimentava a mão, e estava feliz, parecia muito feliz. Tem um palestrante, ele é americano, se eu não me engano, americano, australiano, uma coisa assim, Nick Vujicic, já ouviu falar desse cara? Aí ela já publicou coisa dele, nós já publicamos na nossa página também coisa dele. Ele faz palestra no mundo inteiro, ele é um toco de gente. Ele é um pedaço de gente, ele não tem o corpo todo atrofiado, braço atrofiado, perna completamente atrofiada, um mais curto, mas ele é completamente atrofiado. Ele faz palestra motivacional no mundo inteiro. Não, é outro. Ele faz palestra em universidade. É interessante. Esses caras vêm como menino, o número 8, que nós lemos na sexta-feira, né? Vem como missionário, para incentivar as pessoas. Olha como é que eu sou, e eu sou assim. Olha como é que você é perfeito, e você é do seu jeito. Motive-se. A vida não é isso, né? E principalmente nós, os espíritas, temos todas as razões do mundo para sermos pessoas felizes. Todas as razões. Não há razão para ser infeliz. Nenhuma. Absolutamente. A gente sabe que problema hormonal das mulheres, isso interfere, uma barbaridade, é complicado, deprime, complica o humor e tudo mais, mas a gente tem que conviver com isso e tem que vencer. Ninguém passa por isso por acaso. Passa porque tem que passar mesmo e passa para vencer a prova, né? Como a gente comentou na sexta-feira retrasada, prova todos nós temos. Se não tivermos ainda, teremos com certeza. De uma maneira ou de outra, ou física, ou emocional, ou financeira, a prova sempre vem. Isso sempre vem mesmo. Vamos lá. Questão de número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta. Todos os espíritos são unidos entre si. Olha que resposta interessante. Todos. Ele não está falando aqui só dos felizes. Todos. Nós somos felizes individualmente, mas essa felicidade é coletiva, é construída coletivamente. Ninguém constrói a sua felicidade individualmente. Por isso,
que separar-se da sociedade é egoísmo. Tem muita gente que, o ermitão, que vai para a floresta, vive sozinho, né? Não quer saber de ninguém e tal, né? Isso é um absurdo, isso é egoísmo. Porque nós temos que viver em sociedade, temos que aprender a ser felizes em sociedade. É isso que nós temos que aprender. Uma vez que o sujeito aprende a ser feliz, pode acontecer o que for em torno dele. Ele vai ser feliz sempre. Não é? Quando é que a gente viu Jesus desequilibrado, Jesus infeliz? Ele podia estar triste com aquilo que ele via, mas infeliz ele não. Ele estava triste com aquilo que ele percebia. Claro, um espírito evoluído, como é que ele vai vendo as pessoas cometerem as piores estupidez que uma pessoa pode cometer, como é que um espírito pode se sentir? Quando a gente vê na televisão essas violências, como é que a gente se sente? Triste, né? De ver as pessoas cometerem esses absurdos. Imagina um espírito evoluído, como não se sentiria. Muito bem. Questão de número 301. Não, temos que acabar de ler a resposta. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Questão de número 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Questão de número 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta, na igualdade dos graus de elevação, ou seja, dos conhecimentos e, consequentemente, dos sentimentos, né? Uma coisa, naturalmente, acompanha a outra. Questão de número 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Resposta, sim, todos o serão. Não devemos temer essa antipatia de ninguém, porque fatalmente, no futuro, nós seremos simpáticos uns aos outros. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Questão de número 303. Dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Resposta, certamente, se um deles é preguiçoso. Quer dizer, ninguém aguenta o ócio, né? Ninguém suporta o ócio. Explicação de Kardec. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, definitivamente, não existe, né? Casal pode ir durante várias encarnações, mas chega um momento que um tem um interesse e vai para um lado, outro tem um interesse e vai para o outro, o que não quer dizer que vão se separar, porque o amor, a afeição, ela persiste para sempre, né? Vai persistir para sempre. Eles estão unidos pelo pensamento, porque como não há distância para os espíritos, aonde um estiver, vai estar sempre perto do outro, pode se verem eventualmente, né? Não há o menor problema. Diferente da ideia que a gente tem aqui de que
temos que estar perto um do outro, né? Na mesma casa, no mesmo lugar, para poder mostrar o sentimento e mostrar que a gente ama. Hã? Desculpa. Grudado, é. Grudado. Questão de número 8, o item de número 8. O subtítulo é Lembrança da Existência Corpórea. Questão de número 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Estamos falando do desencarnado, né? Depois que perde o corpo físico, se ele vai lembrar-se da sua existência corpórea. Resposta: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Quanta estupidez eu cometi. Quanta burrice. Que nem o meu tio, quando via alguém fazer uma coisa muito estúpida, ele falava assim, na simplicidade, né, do jeito dele brincar: se burro voasse. Que tombo. Ele falava. É mais ou menos isso que a gente deve pensar quando a gente está logo depois que desencarna. Aqui tem uma explicação de Kardec que diz o seguinte: como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude e das puerilidades da sua infância. Questão de número 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Inopinada, de uma hora para a outra, não é isso? Rapidamente. Resposta: não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e, à medida que nela vai fixando a sua atenção, ou seja, quanto seja necessário para o seu interesse. Né? Como ele estuda as encarnações, à medida que vai sendo necessário, ele vai estudando, vai se lembrando, vai se recordando e vai aí tomando as suas decisões. Questão de número 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos da vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Resposta: lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretaram para a sua situação de espírito, mas compreende que a circunstância às quais ele não atribuiu nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Eu vou ler de novo essa última frase, que é muito interessante e muito importante. Mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, há fases da vida da gente, parte da vida da gente, que pouco vai interessar lembrar quando nós estivermos desencarnados. Na realidade, não é do que é útil, daquilo que tornou a vida espírita dele aquilo que é. Se ele é infeliz, ele vai focar as suas lembranças naquilo que tornou a vida espírita dele infeliz. É isso que ele vai fazer. Por que eu estou nessa situação? Qual é a razão? Não é? Eu penso bastante agora não ficar ligada a nada, nem material, nem pessoas tão ligadas. Se caso desencarnar, não ficar, sabe, muito aqui. Eu não vou pensar nessas coisas e me lembrar um pouco disso. Mas é necessário mesmo. Depois que comecei isso aqui, eu não sei. É necessário. É necessário. Como ninguém pertence a ninguém. E como nós, da vida material, não levamos absolutamente nada, nós não temos a posse, mas apenas o usufruto, quanto mais nós conseguirmos nos desprender, melhor para o espírito. Sabe, não está errado deixar alguém consertar, não consertar, tá? É assim que eu estou pensando. É isso mesmo. Eu costumo pensar da seguinte maneira: nós temos que sair da vida bem próximo daquela situação na qual nós entramos, do ponto de vista material, estou falando. Sim. Sabe? Nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos propriedades,
nós não tínhamos parentes, porque não conhecíamos nenhum deles, não tínhamos consciência disso. Nada do que era material nos interessava, quando nós principiamos a nossa encarnação. Ao sairmos dela, nós temos que estar mais ou menos nessa situação, desligados de parentes, de amigos, desligados de tudo. Estou falando do apego, do egoísmo, do sentimento de posse, né? E tudo aquilo que significa poder material, bens materiais, bens adquiridos, e tudo isso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente, no mínimo, vai empatar com a situação que nós chegamos. No mínimo. O que já é uma vitória. O que já é uma vitória. Porque a influência que o mundo provoca, né, em nós, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, é muito perniciosa. Por isso aquela frase, o espírito é forte, a carne é fraca, isso tem uma razão, tem um sentido, tem uma razão de ser, viu? Porque o espírito realmente é forte. Todos, indistintamente, são fortes. Mas quando ele recebe a influência da matéria, a tendência é se subjugar a essa influência. Ele se subjuga à influência. Ah, não, eu estou aqui mesmo, todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu falo com o Nando, a gente tem que ter o necessário para a gente. A gente precisa... Mas a verdadeira riqueza é essa, é a posse do necessário. Você vai ver que os espíritos respondem isso. Para a vida material é a posse do necessário. O que for, né? Fala de novo que eu não ouvi direito. É isso mesmo, exatamente isso. Né? Se eu cheguei desse jeito, pelado e sem nada, eu quero sair da vida sem nada. Pelo menos do ponto de vista do apego, sabe? Porque esse é o grande problema. Não é? Quanto mais a nossa mente, quanto mais o nosso pensamento estiver ligado a coisas materiais, mais ligados à Terra nós estamos. Esse é o grande problema. Né? E o desapego das coisas materiais significa evolução. Evolução do ponto de vista espiritual. Né? Porque nós estamos fazendo o caminho oposto. Até então, a gente vinha fazendo o caminho no sentido material das coisas. Fazer isso é fazer o caminho no sentido oposto. Ou seja, nos ligarmos mais aos nossos verdadeiros interesses, que são os interesses espirituais, e não os materiais. A gente vem fazendo essa ligação com os interesses materiais desde sempre. Né? A gente se individualiza, se liga à matéria e faz evolução. Se a gente está ligado à matéria, 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 ligado à matéria. Né? A gente não entende outra maneira de ser. Até um determinado momento. Até um determinado momento em que o espírito, ele ganha, consegue discernir, né? Maturidade. Quando ele ganha maturidade, que ele consegue discernimento, então ele começa a entender, fala, pô, então o meu verdadeiro interesse não é esse. Meu verdadeiro interesse está na vida espiritual. Então eu vou focar nela. Aí ele começa a fazer o processo inverso. É onde realmente está o nosso interesse. Vamos lá. Kardec faz um acréscimo à pergunta de número 306, que é a que segue, 306A. Poderia lembrá-las se eu quisesse? Resposta: pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas, quando isso não tem utilidade, ele não o faz. É o mesmo que acontece conosco na vida material. Quem vai ficar procurando lembrar de detalhes e minúcias que não tem interesse, né? Questão de número 306B. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta: seguramente que a vê, e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Questão de número 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tem ante os olhos? Resposta: de uma e outra forma. Todos os atos que têm interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes.
Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, olha a palavra, vocês repararam que eles usam a palavra desmaterialização, desmaterializados, fugindo da materialidade da vida, já repararam isso? Porque a gente está sempre muito ligado à materialidade da vida. Isso que vai resolver. Hã? É isso que vai resolver. Exatamente. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes, muitas vezes, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra. E não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Dá para imaginar uma situação como essa, gente? Dá para imaginar uma situação como essa? É interessante, né? Olha, quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Aí ele acrescenta, fazes, está falando para Kardec, fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. Onde morava, como é que era a casa que morava, qual a roupa que ele vestia, quais os pertences que ele tinha. Ele não está nem aí com nada disso. Para o espírito, nada disso interessa. Efetivamente, nada disso interessa. A gente não concebe uma coisa dessa, né? A gente não concebe. É, interessante isso, né? Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Ou seja, tudo aquilo que é ligado à vida espiritual e nada daquilo que é ligado à vida material. Questão de número 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Questão de número 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Quer dizer, a lipoaspiração, e tudo aquilo que foi feito, né? Tudo aquela... Fica tudo para trás. Importância perdeu total, né? Perdeu total importância. 309. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Ele diz que quase sempre, porque para a questão dos suicidas, a coisa é bem diferente, né? Eles ficam ligados ao corpo. E aquilo os faz sofrer muito. Suicida? Hã? Só suicida? Normalmente, os suicidas e aqueles mais apegados às coisas materiais. Ficam ligados ao corpo e às coisas materiais. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Resposta: algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Ele não quis dar a resposta certa, mas quem está ligado à matéria reconhece, quem não está. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança. Mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. Então,
quando nós quisermos que alguns dos nossos seres amados que estão em estado de erraticidade se lembrem de nós, nós devemos, numa prece, né, mandar para ele, enviar para eles todos os bons pensamentos de amor, de carinho, de respeito e tudo mais. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Resposta: frequentemente a conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a Terra? E a gente considera feliz aquele que tem muita grana, né? Muitos bens, muito poder. E eles respondem: somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, e que eles não espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Não muda o nosso foco, viu? A gente desencarna, a gente pensa que a gente vai viver uma outra vida? Não, absolutamente. Nossa vida é a mesma, os objetivos são os mesmos, né? Dependendo do que o espírito está fazendo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa ou coisa semelhante, né? A verdade é essa. 315. Aquele que deixou trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que ele tinha durante a vida? Resposta: segundo sua elevação. Julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Grande coisa aquilo que a gente faz aqui, né? Grande coisa. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Na realidade, aquilo que nós consideramos as nossas artes, né, não passa de trabalho escolar para os espíritos elevados, os espíritos superiores. Nada mais do que isso. Mas tem que ser assim, né? Tá? A arte tem que ser assim. Tem que ser, claro, evidente. A gente parte do menor para o maior. É assim mesmo. A gente não aprende do maior para o menor, né? A gente parte do menor para o maior. É que aqui ele está se referindo à importância que nós damos às coisas. Então, aquilo que a gente considera muito importante, ao desencarnar, perde a importância. Às vezes as pessoas brigam e se matam por coisas que elas acham importantes. E ao desencarnar, vão se desiludir por conta disso. Que vão perceber que realmente não tinha toda aquela importância que ela dava. E ela cometeu muitas vezes uma estultice, um absurdo, né, em nome daquela importância. Há escritores, por exemplo, que defendem a sua obra por toda a sua vida, né? Você pega escritor como Jean-Paul Sartre, por exemplo, que escreve absurdos a respeito dos seres humanos, da importância dos seres humanos e tudo mais. Escreve absurdos. Eu fico imaginando o que ele pensa agora naquilo que ele escreveu. Então, a importância no nosso mundo das coisas que nós fazemos aqui, da música, das pinturas, das peças, em modo geral, peça teatral, peças, mesmo as mais belas peças de música clássica, etc., não passam de ensaios
para o nosso conhecimento, apenas isso. Né? E, no mundo dos espíritos, na vida espiritual, os espíritos que existem músicas que nós nem imaginamos, pela harmonia, pela beleza, por aquilo que ela traz de paz e tranquilidade. A nossa música é uma barulheira que faz gosto. Né? E tem gente que acha bom, acha que é bonito ainda. Eu vejo esses caras que andam nos carros por aí, não sei como é que consegue ficar dentro do carro daquele. A gente fora se incomoda. A gente está dentro de casa, a gente está passando na rua. Longe da gente, às vezes 15, 20... Bum, bum, bum. Tá pra tirar, assim, né? Hã? Agora é assim, agora tá assim. Quer dizer, Tá assim, né? Pelo menos eu quero outro tipo, agora tá um pouco exagerado. Né? Eu estou apenas citando um exemplo, porque você pega aí, por exemplo, o que eles chamam de baile, nada mais é que uma reunião de viciados em droga, de gente ligada ao crime, né, que vão ali exatamente para passar droga, para usar droga, para cometer crime, todo tipo de violência, chamam isso de baile funk. Né? Quer dizer, imagine vocês como é que os espíritos veem uma coisa dessa. Se a gente, que está de fora, né, que tem um outro tipo de vida, que vê a música aí como uma outra coisa, é crítico desse tipo de situação, imagina um espírito que vive num mundo superior ao nosso, coisa assim, que conhece a verdadeira música, né? Aquilo que traz harmonia, que traz beleza, que traz tranquilidade, que traz paz. Nós vamos chegar lá. Mas não precisa gravar nada, viu? Não precisa gravar nada. Diz que a música do mundo espiritual, ela não é gravada em lugar nenhum, ela está em todos os lugares. Não, tá nós precisamos de gravação. Precisamos aprender, né? Como fazer isso. Né? Vamos lá, deixa eu encerrar aqui. A questão de número... Vamos acabar? Falta 316, 17, 18 e 19. Vamos acabar essa parte aqui? Vocês topam, não? Vamos lá. O espírito que se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra... já lemos essa, né? 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor da pátria? Resposta: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Acrescenta Kardec: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia, ou intermediária, como vocês quiserem, passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Olha o que nós temos como espíritos ao nosso redor. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, ou seja, ficam na própria Terra mesmo. Constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Ou seja, a grande maioria dos espíritos que estão ombreando conosco, né? Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas.
Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Aqui tem um rodapé, muito interessante, por sinal, nota do tradutor, que diz: obsessões para os vícios de que dão prova os tratamentos espíritas em hospitais e nos centros. Questão de número 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Resposta: muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Questão de número 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Resposta: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. É muito interessante essa última questão, porque nos dá uma ideia do que vai acontecer quando nós deixarmos a vida material. No primeiro momento, é o momento de impacto, né? A gente vai se sentir meio que deslocado naquele ambiente. É mais ou menos quando você sai do seu dia a dia, né? Do cotidiano, e vai para um lugar completamente diferente. Até você tomar pé da situação, até você saber mais ou menos como é que as coisas funcionam, você não se ambienta. No mundo espírita, no mundo dos espíritos, é mais diferente ainda essa situação. Porque o espírito se surpreende, mas à medida em que ele vai perdendo a ação, a influência da vida material, ele vai se identificando com a vida que é a verdadeira vida dele, que é a vida do mundo espiritual. E não é essa, né, que nós vivemos aqui. Completamente diferente, e que ele já conhecia e realmente vai retomando, vai retomar à medida em que ele vai vivendo no mundo espírita, ele vai retomar aquele jeito de viver que é o... Aí que ele começa a se preparar para outro. A partir daí, para alguns espíritos. Para outros é necessário que ele viva um longo tempo sofrendo muito, passando por muitas privações e tal, até que ele entenda que ele tem que se submeter à vontade de Deus. A partir daí, então, quando ele pede ajuda, ele recebe essa ajuda, né? Até tem um caso no livro Céu e Inferno, que ele ficou 350 anos, né, sofrendo, né, e ele pensava assim: quando vai acabar esse sofrimento? E uma voz disse assim para ele ouviu: quando você assim o desejar. Aí ele lembrou de Deus. Olha o tamanho do orgulho, da prepotência, da vaidade desse orgulho. 350 anos, é tempo para burro, né? Aí ele lembra de Deus, pede ajuda, se humilha, né? Pede ajuda e imediatamente recebe essa ajuda. Imediatamente ele recebe. Então é assim que funciona, viu, Orlando? É assim que funciona. Quem se prepara para a vida espiritual, naturalmente, ao desencarnar, vai ter facilitado essa situação. É claro, evidente. Ele se preparou uma vida inteira, né? Às vezes uma vida de 30, 40, 50, 60 anos, vai saber, né? Ele se prepara. É claro que não vai chegar lá como um santo, né? Não vai mesmo. A gente ainda está em evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Mas é evidente que vai ter facilitado essa situação, né? O que já é uma grande coisa. Eu, pelo menos, considero assim. Vamos aqui marcar o item 10, comemoração dos mortos, funerais, para nós retomarmos no ano que vem. Hoje é dia 15 de 12 de 2014. Os nossos encontros de estudo
Retorno no dia 9 de fevereiro, é isso? 9 de fevereiro de 2015. Nós retomamos os nossos encontros de estudo. Então, fica aí o aviso, tanto para a Juliana, para o Wagner e para o Rafael, e também para a nossa querida irmã Isabel, que hoje está pela internet, não está muito bem fisicamente, está pela internet. 9 de fevereiro de 2015. Para a Juliana, se ela quiser continuar fazendo o curso do Livro dos Espíritos, certamente acho que ela vai optar por isso. Ela vai voltar no dia 9 com a gente, e logo em seguida, na quinta-feira, com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 12. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Juliana, Wagner, Rafael, Isabel. O curso do Evangelho vai ser aberto para todo mundo, não? O Evangelho segundo o Espiritismo, para efeito de sequência dos cursos, só para essas pessoas citadas que já fizeram o Livro dos Médiuns. A Denise, o Paulo, a Alessandra, se ela for frequentar, que sim, e a Juliana. Essas 4 pessoas, para efeito de sequência do curso. Agora é aberto, viu, Orlando, Denise? O Evangelho é aberto para quem quiser frequentar. Só não vai ser considerado como sequência do curso. Ou seja, depois que vocês tiverem feito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, vocês vão ter que refazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é aberto. Se quiser vir, fique à vontade, vai ser um prazer. Vai ser de quinta-feira, das 8 às 9. Tá? É muito interessante. Hã? É mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. E embora... Pode sim, pode. Pode, todos os nossos cursos, eles são... É muito bem-vindo a pergunta, a contradição, é muito bem-vindo as dúvidas, é muito bem-vindo tudo aquilo que for para nós aumentarmos o volume do nosso conhecimento, é sempre muito bom. Tá bom? Quiser trazer seu pai? Viu? Pode ser, acho que vai ser muito interessante a gente ter seu Amorim aqui com a gente. Né? A Juliana está escrevendo alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ela está escrevendo. Não só pode como deve, viu, Juliana? Por favor, mande, por favor, tá? Então, eu queria aproveitar para agradecer a Juliana, o Wagner, o Rafael, a Isabel e a todos vocês por mais esse ano. Obrigado, sinceramente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e vocês me darem a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos junto com vocês. Viu? Agradeço. Para mim é muito bom, é muito gratificante, viu? Poder estudar, poder ajudar na compreensão de vocês e, ao mesmo tempo, aumentar o meu conhecimento, porque eu sempre falo que quem ganha mais de todos aqui, mais beneficiado aqui sou eu, viu? Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Deixa eu ver se alguém está escrevendo mais alguma coisa. Manda assim, viu, Juliana? A Isabel está perguntando se ela pode acompanhar, deve vir na quinta-feira, viu? Presencialmente, viu, Isabel? Venha com a gente. Não deixar de vir na sexta. Hã? Vai acabar o ano, mas o pessoal vem na sexta. A Isabel, o recado para você é que os estudos param agora e retomamos no ano que vem, mas às sextas-feiras nós continuamos normalmente, viu? Tá bem? Então, não deixa de vir, tá bom? E o Rafael também, viu, Rafa? Estando aqui em Jaú, por favor, compareça nas sextas-feiras aqui, nos dê o prazer da sua presença. Vamos fazer a nossa prece, então? A Juliana está escrevendo também.
Ela disse assim: agradecemos também a todos pela companhia e pelo aprendizado. Boas festas boas festas a todos. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite. Humildemente nós te solicitamos, Senhor, com ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome dos nossos espíritos guias, a quem agradecemos o incentivo, o apoio durante toda esta nossa existência. Queremos agradecer também ao nosso diretor espiritual por toda a ajuda, pelo apoio, pelo incentivo, pelo carinho com que trata todos nós, pelas boas inspirações, pela ajuda em nos fazer compreender melhor os textos, por nos ajudar a raciocinar e a refletir melhor em tudo aquilo que nós aqui estudamos, e a todos aqueles que fazem parte da sua equipe, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor e, sobretudo, o nosso respeito. E assim, em nome de todos eles, desses queridos amigos, de todos os encarnados e desencarnados presentes ao nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.